programa Bate-Papo Chama ao Neves e quem sabe faz ao vivo. O programa Bate-Papo Chama ao Neves é um programa patrocinado pela Neves Serviço de Segurança e Evento e também pela Bilheteria Express. Hoje nós temos aqui uma personagem que vai falar conosco aqui, mas antes de nós apresentar, nós estamos aqui com o J. Chave, o meu amigo que está comigo aqui quase toda semana. Eu estava hoje numa missão com a Júlia Vitória e ela mandou um abraço. Ela veio dos Estados Unidos, está numa gravação, mandou um abraço para ti, viu? Opa. E eu vou pedir... O senhor está feliz? Agora mais ainda. Porque aqui no Bate-Papo Chama Neves, não tem como não ficar feliz. Quem sabe faz ao vivo, isso rapaz. Aí. Hoje nós estamos ao vivo, gente. Então me ajuda a apresentar a pessoa que vai estar conosco nessa noite no nosso Bate-Papo. Opa, boa noite, gente. Nós estamos aqui no Bate-Papo Chama Neves. É um prazer estar com você aqui novamente. E hoje, não é? Obrigado. Manda um abraço aí para a Júlia Vitória. Creio que você vai estar com ela de novo. Então, sim, um abraço sim. a ela também. E hoje nós estaremos falando sobre um tema bastante interessante. Então, antes de eu apresentar a convidada, hoje o tema que nós vamos aqui abordar e que nós vamos aprender muito, gente. Hoje tem muito conteúdo. Então, eu vou pedir para você, em primeiro lugar aí, nós hoje estamos ao vivo, né? Então, você que está entrando aí nas redes, já pega, deixa o seu like, não é? Se puder, compartilha aí com o máximo de pessoas possível, faça algum comentário, não é? Para que a gente possa impulsionar aí a nossa rede, o nosso canal e disparar para muitas pessoas. Então, começa a chamar o povo aí para estar conosco agora ao vivo aqui no Bate-Papo Chama o Neves. Neves, muito bom estar com você aqui hoje, viu? Até porque a Neves, ela traz educação, ela traz conhecimento. Justamente. Então, o pessoal tem que compartilhar. É só aqui no Bate-Papo Chama o Neves que tem informação, que tem conhecimento e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é o seguinte: gestão imobiliária e mercado imobiliário. Aí eu gosto de sempre fazer uma breve pesquisa. Eu fiz uma pesquisa hoje sobre a questão do ramo imobiliário e o ramo imobiliário agora em 2023, agora, está recente, cresceu, apresentou um crescimento de 14,4% nas vendas de imóveis, né, nos 7 primeiros meses agora de 2023, e teve também, liderou aí o crescimento com alta de 18,3%, sendo que isso representa em valores, gente, 11,9 bilhões em transações. Então hoje o assunto, olha, tá quente, Vai render, né? Vai render. E então, hoje nós vamos falar sobre gestão imobiliária, tá bem? E o mercado imobiliário. Só dei esse pontapé inicial para você entender um pouquinho do tamanho do mercado. Mas eu só peguei a ponta do iceberg aqui, porque quem vai falar isso é a convidada de hoje. Nós vamos entrar aqui, sobre o mercado. Se você não tem experiência para entrar nesse mercado, nós vamos falar alguma coisa. Então, a pessoa que está conosco aqui, que eu vou apresentar para você daqui a pouco, vai falar um pouquinho desse tema. Compra de um imóvel, se você vai ficar nessa região, se você vai mudar de região, como é que vai ser isso, né? Se dá para fazer permuta com seu imóvel, enfim. Esse é um assunto também que nós vamos aprender aqui, não é? Discutir aqui um pouquinho. E a convidada de hoje, não é? Porque eu já chamei bastante a atenção de vocês, né? Então agora vamos à convidada de hoje. A convidada de hoje, olha, conheci hoje e é um prazer tê-la aqui conosco. Ela está aqui com seu esposo, Júnior, que não está aparecendo, mas também é um prazer estar aqui, Júnior, com você. E está hoje aqui a doutora Henry Fiore, e ela é proprietária do grupo H Fiore Imóveis. Bem-vinda, doutora Henry, ao nosso Bate-Papo Chama o Neves. Muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Um prazer tão grande estar aqui com vocês hoje, com essa simpatia que é o Neves. Obrigado. Com você, J. Chaves, que estávamos assim, num bate-papo tão gostoso, quase que a gente esqueceu de entrar no ar, não é mesmo? Foi. Me deu um insight assim, eu falei, gente, hoje é ao vivo. Hoje é ao vivo. Hoje é ao vivo, desculpem aí, pessoal, mas assim, é porque a matéria realmente tem muito a se falar
e estamos aqui muito dispostos a compartilhar toda essa matéria com vocês. Deixa eu me apresentar. Isso, por favor. Primeiramente, meu nome é Henriette Fiore. Todos me chamam de Henri. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes grupos imobiliários, um dos maiores da América Latina, inclusive. E agora nós estamos no nosso trabalho autônomo. Sou gestora imobiliária do Grupo H Fiore Imóveis, com muito prazer e dedicação, que é o que nós fazemos. E não dá para apresentar a Henri Fiore sem falar também um pouquinho de mim, né? Eu acho que tudo é a essência nossa. Então, eu sou uma mulher de 51 anos, casada, muito bem decidida, me achei no ramo imobiliário e como gestora imobiliária, acho que o que eu tenho de mais precioso também nessa vida são 4 filhos. Eu sou mãe da Thaíli, advogada internacionalista de 25 anos, sou mãe da Raíssa e da Lauren, são gêmeas com 21 anos, uma faz biomedicina na USP, a outra está fazendo em Assis Psicologia. E eu sou mãe do Marco Antônio, de 9 anos, que esse só me dá trabalho. E é isso, a gente empreende em família com muito prazer. Muito bom conhecê-la aqui pessoalmente e ter esse portfólio aí grande, né? Geralmente as mulheres não falam idade, né? Não sei por que tem essa questão, 51 anos muito bem resolvidos, viu? Eu tenho 18. Isso. Né? E se você muito tem bem 18... resolvidos também, né, Tá tudo certo. Tá tudo ok, né? Sim. Mas, gente, a gente vai bater um papo aqui hoje, então, aproveitando todo esse know-how de conhecimento da doutora Henri, né, sobre a gestão imobiliária, o mercado imobiliário, né? E eu gostaria, já nessa abordagem inicial, então, para a gente poder falar um pouquinho da experiência do mercado, né? Alguém que quer, por exemplo, entrar nesse mercado não tendo experiência nenhuma. Me chamou a atenção essa matéria porque o mercado ele está em crescimento, né? Teve crescimento. E se eu quiser, por exemplo, ser um corretor hoje, né? Como é que precisa ter experiência, eu entro sem nenhuma experiência, então fala um pouquinho, vamos começar por aí, eu creio que é um pontapé inicial que a gente pode dar aqui, e como a doutora Henri falou aqui, né, gente, que já trabalhou em grandes, né, hoje está caminhando aí com a H Fiore, então eu creio que dá para ter uma gama de Sim. conhecimento e também de conteúdo para quem está querendo entrar no mercado ou para quem está no mercado Sim. e de repente não está tendo o resultado que deseja, né? Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade e eu gostaria mesmo de compartilhar com você que já fez o seu curso aí técnico de transações imobiliárias, o TTI, no Cresce, acabou de terminar. E agora, né? Como eu faço? Como eu vou vender? E é uma trajetória, assim, desafiadora. Por quê? Porque nós não temos fixo, nós não temos uma ajuda de custo, então você vive das suas vendas. O que hoje em dia, eu vou falar para vocês, se alguma imobiliária, qualquer, falasse para mim, olha, você vai ter um fixo, nem que fosse um bom, pelo amor de Deus, eu não quero. Então, Nossa. Exatamente. E assim, a gente gostaria justamente isso, de coração, compartilhar isso com vocês. Eu acho que a gente já conseguiu surfar muito nessa onda, já sentimos essa dificuldade e é momento também, porque assim, eu estava até conversando com o J. Chaves, que assim, o conhecimento sem ser compartilhado, para mim eu sempre achei isso, é uma cultura inútil, CI, cultura inútil. Então a gente gostaria de poder compartilhar com você. Então assim, primeiro ponto, você vai sair do técnico de transações imobiliárias sem saber trabalhar. Isso é ponto. Muito importante, primeira dica que eu dou para você,
nicho de mercado. Se especialize em algo. Ninguém pode ser bom em tudo. Você tem que ter a sua especialidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como eu iniciei esse trabalho. Então, vamos lá. Eu sou moradora da Serra da Cantareira, tenho esse privilégio, amo essa região, desde 98. Onde criei minhas 4 filhas, sei tudo isso, ter filho pequeno na Serra da Cantareira, aonde levar em escolas, aonde não levar, se tem comércio perto, se tem hospital, se não tem, porque são todas perguntas que seu cliente vai fazer para você. Acessos, exatamente tudo isso. Então, assim, eu me especializei na Serra da Cantareira. Por quê? Porque a gente só vende aquilo que a gente ama. Para começar o assunto, eu fiz uma mentoria com um grande amigo, Marcelo Pimenta, deve estar nos escutando também. Ele é professor do Sebrae, da ESPM, é Descomplicando a Inovação, professor de marketing, e ele tem um livro que me fez ter essa paixão. Economia da Paixão, chama o livro do Marcelo Pimenta. Eu indico a todos vocês este livro. Por quê? Porque você tem que fazer com paixão. Então, voltando à minha trajetória, por ser conhecedora da região da Serra da Cantareira, por ser moradora há muitos anos e já ter o meu curso de técnico em transações imobiliárias, eu comecei a nichar esse mercado. Então, conversar com proprietários que eram amigos, que eu já conhecia. Então, olha, a gente está agora, né? Eu sou corretora. Ah, então tá, eu estou querendo vender minha casa. Outra coisa, não dependa de imobiliária. Quando você for no batizado, você vai falar que você é corretor. Quando você estiver na sua rede social, você estiver filmando perto da sua casa uma árvore, você fala, olha que legal, olha morar na Serra da Cantareira, olha esse passarinho. Então, assim, você começa assim a criar identidade com o seu público. E assim, as pessoas, elas só querem ser atendidas de igual para igual. Por exemplo, eu quero ir morar na Serra da Cantareira. Eu vou conversar com quem? Com quem já é morador da Serra da Cantareira. Como é morar na Serra da Cantareira? E o mais importante, transparência. Eu já cheguei a atender clientes que nós temos leis de preservação que regem a região. Pessoas que queriam comprar um terreno de 1.000 metros quadrados e construir nos 1.000 metros quadrados. E com muito jeito, eu tentei levar esse cliente para outro lugar, porque o lugar dele não é na Serra da Cantareira, porque ele não vai se sentir bem ali, aonde ele vai ter que deixar uma área de preservação. Então, assim, trocando em miúdos, para você, que se baseando, eu contei um pouquinho da minha história para você entender o seguinte. Vamos voltar lá. Eu sei que você não tem ajuda de custo, que você não vai ter dinheiro para ficar zanzando muito. Então, vamos lá. Delimite 5 ruas de perto da sua casa. 5 ruas. Você quer trabalhar o quê? Com apartamento de alto padrão? Tá bem. Vá nas 5 ruas próximas da sua casa, visite os prédios que tem ali. Veja o que tem de área de lazer, quanto é o valor do condomínio, qual é o valor do IPTU e veja se tem unidades à venda. Por quê? Porque quem tem um, não tem nenhum. Por isso que eu tenho 4 filhos. Quem tem um, não tem nenhum. Então, assim, você não pode ter um apartamento. Porque seu cliente vai lá ver aquele apartamento, aí ele vai chegar e vai falar assim, ai, mas essa área de lazer não é bem o que eu queria. Ah, eu achei que as vagas da garagem são apertadas. Olha, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu tenho ali na rua de baixo um outro prédio que ele tem vagas de garagem mais espaçosas, que não são presas. Inclusive, a área de lazer lá é melhor e o condomínio é menor. E eu tenho uma unidade lá. Podemos ir ver? Ah, ele vai falar na hora. Que dia que você pode marcar? A gente pode ir agora? E se não for nessa feita, ele vai falar, poxa,
aquele cara entende. Sabe por quê? Porque você perdeu 5 minutos para entender o que ele queria e o que você tinha a oferecer. Mas você tem que nichar. Então, assim, se você sempre morou em sobrado, por exemplo, de rua, não em condomínio, é um outro nicho. Tem pessoas que não querem apartamentos, porque tem cachorros e precisa ter espaço. Então, assim, olha, eu gosto disso porque eu sempre morei. Eu conheço muito a vila onde eu nasci. Se especialize, não tenha um. Vá na região e procure. E assim, de início, eu acho muito bom você começar dentro de um grupo imobiliário. É muito importante para que você possa pegar expertise. Porque para você ir num trabalho autônomo, como eu já me sinto preparada e já estou hoje, nós temos que conhecer todas as etapas do processo e saber fazê-las, desde a captação do imóvel até a entrega da chave e o pós-venda, que ele é tão ou mais importante do que o atendimento. Por quê? Porque é daí que você vai ter novas indicações e você vai ter como, talvez, migrar para o seu trabalho próprio, que isso acaba acontecendo de alguma forma. Sempre com muita transparência, mas esteja em uma imobiliária. Inclusive, nós fazemos muitas parcerias. J. Chaves, eu, por exemplo, tenho parceiros na Serra da Cantareira. E é muito importante isso, parceiros autônomos. Então, vamos imaginar, eu tenho, por exemplo, uma imobiliária no Alto de Santana para indicar para vocês, que a Meta, vou fazer um slogan aí para vocês, Opa. que eu sei que o Said deve estar vendo a gente, o diretor comercial de lá, Meta Imobiliária. Eu falei para eles hoje, inclusive, isso. Entendi. O seu sonho só vai deixar de ser sonho e se transformar em realidade quando você tiver uma meta. Meta Imobiliária. Nossa, depois dessa Mas desse merchan. Eu tenho uma pergunta para ti. Vamos lá, meu amigo. É porque eu conheço algumas pessoas, alguns colegas e colegas, que foi orientada uma pelo namorado que conheceu, outra pelo alguém, o outro pelo um amigo. A fala que a senhora acabou de mencionar, isso cai no curso, quando a pessoa faz um curso de corretor? Ou a senhora está dando uma aula para essas pessoas, para ela entender o que é ser corretor? Infelizmente, isso não está nos cursos, né? Não está nos livros. Por isso que no bate-papo Chama o Neve é diferente. É conteúdo. E é assim, a gente passar com muita dedicação, é uma experiência, né? Tudo é uma experiência do que nós vivemos. Então, quando eu digo para você, vá numa imobiliária, como eu citei aí a Meta, Isso. por quê? Fazer o quê? Você tá muito cru. Sabe quando você saiu da autoescola, Sim. Neves? Quem sabe dirigir depois que saiu da autoescola? A gente só aprende depois que sai da autoescola. Exatamente. A primeira Aí vez que que tá. você pega uma rodovia, né? Que é o grande lema de quem está aprendendo a dirigir. Então, fazendo uma comparação aqui, você vai vender um imóvel pequeno e imagina, né? Acabou de fazer o curso de corretagem e aí ele vai pegar um imóvel aí de 1 milhão, né? Para vender. Deve dar Então, né? e aí assim, às ele vezes não pode a começar gente... por aí, né? E Aí ele não é pode que começar tá, por aí. né, Ou Jota? pode? Aí é que tá. Você sabe que quando eu comecei, eu pensei, hoje em dia, eu sou especialista em médio, alto padrão e o mercado de luxo. Consegui nichar, além da região, consegui nichar isso. Mas quando eu comecei, muito bem citado, e agora você me fez lembrar, eu não me sentia preparada. Então eu comecei a pegar terrenos para vender. Terrenos porque o valor é menor. Eu vou te falar que isso me deu, mas nada é por acaso, me deu uma expertise muito maior, porque é muito mais difícil vender um terreno, principalmente na região aonde eu trabalho. Por quê? Porque assim, mais uma vez,
isso eu acho que assim, é um pouco meu, mas eu queria passar para vocês. Quando eu comecei a vender terreno, na minha região, nós temos as leis que regulamentam, as leis construtivas na Serra da Cantareira, é a CETESB, por ser uma região de proteção de mananciais. Então, eu fui atrás de tudo isso. Tem corretor, que eu já tive clientes que me falaram que compraram terrenos achando que ele podia sair amanhã limpando tudo. Não pode. Levantando prédio. A polícia ambiental, etc, etc. Então, assim, nós, inclusive, eu estive há pouco tempo, até uma informação bastante importante para quem tem interesse nessa região. Mairiporã, porque a Serra da Cantareira pertence a Mairiporã. Nós estamos conseguindo trazer o licenciamento ambiental municipalizado para a cidade. Eu estive com o senhor Nil Dantas, presidente da Câmara dos Vereadores de Mairiporã, que fez um excelente trabalho junto ao prefeito Aladim, nosso prefeito atual de Mairiporã, de trazer esse licenciamento ambiental com o plano diretor. Então, assim, isso vai trazer mais celeridade aos processos, porque antigamente você comprava um terreno para você poder mexer em um arbusto nele, eram 2 anos. Você não podia fazer nada. E aí é que tá, tem corretores que nem contavam isso para o cliente. Eu cheguei a pegar cliente, então assim, é de arrepiar, né? Então assim, essa demanda que você falou do mercado imobiliário, que realmente o mercado imobiliário ele não para. Sempre tem alguém comprando, sempre tem alguém vendendo. E outra coisa, não tem nenhum famoso que vocês conhecem, nenhum, que não invista no mercado imobiliário. Nem que eles digam que eu faço isso só por brincadeira. Mas eles fazem. Sabe por quê? Porque não tem nenhum investimento, eu sei que isso já está fugindo um pouco do tema, mas nenhum investimento, pode ser bolsa de valores, o que você quiser, que vai dar rentabilidade e valorização do bem. Mas eu tenho uma pergunta aqui, porque na verdade... Você já desculpa te cortar, eu vou Tá só bom. para eu queria só complementar, Tá bom, não complementar, mas é que assim, o curso que foi o que você perguntou, então o curso ele dá um balizamento ali, é algo bem básico, né? Bem básico. Bem básico, pegando aí a questão da carta de motorista. Sim, já deu para sim. ter um balizamento interessante. Bem básico, Bem né? básico, Nós temos tem todo várias esse provas, conhecimento, na né? verdade, que são feitas Sim. durante esse curso de TTI. Mas é aquilo, falta a experiência, você ir para a rua. E quando você falou que às vezes eu falo um pouco demais, né? Eu não consegui concluir. Então, assim, eu também pensei, não, eu preciso começar vendendo algo de menor valor. Igual você falou, eu já vou começar vendendo uma casa de 1 milhão? Não é o valor que você, que está nos escutando, você tem que ver. Eu, por exemplo, não deveria ter começado com terrenos. Eu deveria ter nichado a região. Né? E não achar, eu não estou preparada, eu vou começar a vender terrenos. Tudo bem que assim, nada é por acaso, me deu muita expertise, porque tudo é experiência. Eu gostei, né? Eu gostei daquilo que você colocou, porque primeiro você colocou da questão de amar, né? A região, amar o lugar, e dentro do nicho, que aí a minha mente aqui já abriu muito, Neves, porque eu estive, inclusive, num café esses dias, não é? Até comentei contigo, e a gente não tem ideia do tamanho que é o ramo imobiliário. Sim. Porque dentro do que ela colocou aqui, então alguém que está começando agora, eu sempre, quando ela falou assim, não tem VT, não tem VR, nada. okay, não tem CLT, não tem né? Não tem vínculo empregatício, não tem nada disso. Como que eu vou... Né? E detalhe, aí, você vai trabalhar das 7 da manhã até a meia-noite. É tipo aquela missão de mãe, né? Quem quer fazer isso? Então, mas aí... vale a pena, mas aí a dica que você deu aí, eu vejo assim, se você ama, você nicha Essa ali também paixão. né? Essa paixão. Tem um nicho também, que você pode nichar, então de repente você gosta mais de sobrado, de repente você gosta mais de apartamento, de repente você, né? Então você nicha ali, estuda o mercado. Essa sacada de as 5 ruas próximas aqui também achei fantástico. Você não né? vai gastar em nada. Não vai gastar com nada. Você deve ter vizinhos que você conheça, Isso. que está vendendo alguma coisa, não E é? é isso. Precisa
Precisa ter. Muito bom esse seu fechamento, viu? Ok. J. Chaves é importante. Isso. Bom, baseando, conhecer a região, tranquilo. Nós não falamos de algo que é a transparência. Precisa ter transparência para o seu cliente na venda, certo? Ou na divulgação do produto. Aí, depois de tudo isso, tudo bem que nós conhecemos a nossa região. No caso da senhora, Cantareira. Mas eu gostaria de saber de estratégia. Eu sei, o que sempre deu dinheiro é terra. Terra e ouro. Sim. Poupança. Desde os tempos. Desde a época dos meus bisavós, né? Mas qual a estratégia para mim vender? Por exemplo, eu tive com uma pessoa essa semana e ela disse assim, nossa, rapaz, eu estou um pouco preocupado porque eu ganho bem, mas eu tenho cota. Mas tá. Ela vende casa de alto padrão e o mais barato é 4 milhões. Aonde que eu vou? Qual a estratégia? Aonde eu vou encontrar esse público para me oferecer esse produto? Isso é uma coisa assim, nós começamos a trabalhar, como eu te falei, nichado na região da Serra da Cantareira. Então o nicho é muito importante. Só que na Serra da Cantareira nós temos imóveis de médio alto padrão. E, através disso, os proprietários começaram a nos solicitar, olha, eu gostei muito da forma que você apresentou o imóvel, com elegância, eu gostaria que minha casa fosse apresentada desta forma. Agora, lógico, o mais importante, transparência. Eu prefiro perder a venda, mas ganhar o cliente. Agora, o cliente, para você conseguir vender um imóvel de alto padrão, ele tem que se sentir seguro. Ele tem que estar falando com uma pessoa de igual para igual com ele. Você tem que sentir a dor dele. Mais que isso, você precisa o quê? Você tem que dar para ele algumas coisas que nós sabemos, né? Por exemplo, tem um condomínio na Serra da Cantareira que eu não vou citar o nome, porque é deselegante. Porém, assim, é um condomínio que ele fica numa área, ele tem uma vista incrível, mas fica numa parte alta, ele é um vale. Então, eu falo para o meu cliente, ele fala, eu quero casa em tal condomínio. Eu podia chegar, eu tenho imóveis nesse condomínio. Só que esse condomínio tem uma rua que eu vendo, só. Porque o resto é muito úmido. Porque como fica numa região de vale, eu já falo para o meu cliente, olha, você vai ver que isso não é papo de corretor. Quando você vier morar aqui, quando você passar ali perto deste condomínio que você está falando, você vai ver que ele está embaixo da neblina. E você vai descer para outros condomínios e você vai ver que ele é voltado para o interior. Então, é uma diferença brutal, porque você pode pôr ouro numa casa úmida, que aonde assim a gente está em grupos, mais de 20 grupos da região de WhatsApp, o pessoal falando, ai, minha roupa tá toda mofada no guarda-roupa, meu sapato. Então assim, quando você chega, Neves, com uma informação dessa para o seu cliente, Nossa. ele vai começar a te olhar, né? E ainda você fala, ó, depois você vai ver, você quer, eu vou te levar em imóveis nesse condomínio. Mas eu gostaria... Assim, a gente não tem que vender um imóvel. Nós temos que apresentar a região. Fala assim, mas eu gostaria de oportunar para você, te mostrar outro condomínio. Pode ser até um pouquinho mais longe, não tem problema. Eu sempre falo para o cliente, não é 2, 3, 5 quilômetros que você ande dentro da Serra da Cantareira que deve fazer diferença na sua decisão de compra. Porque quando você começa a subir a serra, você já começa, sabe, ver a natureza. A nossa mente tem memória daquilo que a gente viveu de bom na região. Então, aquilo não é fardo, né? Você não tem trânsito ali, então isso não pode ser o decisivo. Então, eu te falo, respondendo a sua pergunta, primeiro, você tem que estar preparado para falar de igual para o cliente.
Segundo, além de você ter que ter várias opções, como eu falei no começo, fora isso, você tem que trazer para ele alguma perspectiva que ele sozinho, não conhecendo a região, ele não conseguiria ver. E ele pode acabar caindo numa furada mesmo. Você sabe que na nossa região da Serra da Cantareira, a pessoa pode, ao invés de comprar uma área de terra, comprar uma APP, uma área de preservação permanente. Portanto, ela comprou uma floresta, aonde ela não vai poder fazer nada. Aconteceu com meu pai. Olha aí. Isso existe. Ele deu o carro, prometeram um monte de coisa e depois ele perdeu o carro, E perdeu. que corretor que vai se... Nossa. Então, assim, a transparência, o que você falou. Só que, às vezes, eu acho que nem é falta de transparência. É aquela coisa do corretor não ir atrás de saber O conhecimento. Ele não pegou ali um tempo. E, assim... Tudo começa na captação. Conheça o imóvel. E mais que nada, um cliente desse, de alto padrão, hoje em dia está tudo no acesso da mão. Então, assim, se é para a pessoa ficar procurando em portais, isso aí tem muito. Você tem que trazer alguma informação que não está nos portais. Tipo, acessos, como você falou, é questão do sol, é questão de... Assim, tem vários aspectos na região que ele vai entender, poxa, eu quero nessa região e eu preciso estar com quem é especialista para a região. Então, mas sabe por que nós trouxemos a senhora aqui? Porque a senhora é especialista e aqui é uma escola. Eu vou sair do tema e vou voltar para o tema. Primeiro, nós temos que conhecer a região, certo? Perfeito. Um bom corretor, com o tempo, ele trabalhando, ele também precisa ter não só conhecimento na região, mas ele precisa ter casa dele própria na região. Porque às vezes a gente vê a pessoa dizer que é corretor, mas a pessoa não tem onde morar. Desculpa, eu tô aqui para aprender. A senhora é minha Não, mas eu professora, acho sou que... aluno. Não. Infelizmente, Neves, o que acontece? Hoje eu estava escutando, porque a gente, assim, eu não sei mais nada, eu não sei mais do que ninguém. A gente sempre está tentando se aprimorar muito, ler muito, e hoje eu estava vendo um corretor de alto luxo falando o seguinte, e ele não está errado. O seguinte, e bate no que você falou. Então vamos lá. Você é um corretor de alto padrão. Poxa, todo mundo quer terminar o TTI, eu quero vender alto padrão, lógico, a minha comissão é melhor, né? Só que assim, não é assim, eu quero. Você está preparado? Você está disposto a pagar o preço, a saber tudo? Porque esse cliente é um cliente que a gente não pode subestimar. Aliás, nenhum pode ser subestimado. Porém, assim, a pessoa, ela tá pondo ali muito dinheiro. E outra coisa, você tem que tratar ele, porque essa pessoa, eu já atendi muitos clientes. Tem uma cliente, inclusive, que essa é muito especial para mim. Eu já fiz vários negócios com ela e aprendi muito com ela. Ela chegava nos imóveis comigo, aquele imóvel... bárbaro, né? Casa com elevador, com marcenaria do último. Ela falava, Henry, eu hoje em dia não tenho mais esse negócio de canto dos pássaros, o macaquinho que vem ali, daqui a pouco o macaquinho não vem mais. Eu quero saber do meu investimento. Isso vai ser, tipo assim, é comercial? Eu vou estar perdendo dinheiro aqui. Então, assim, você precisa estar preparado para falar com esse cliente, Neves, de tudo. De tudo. E, assim, você tem que ter conhecimento. E hoje eu estava escutando um corretor de alto luxo falar justamente o que você falou. Infelizmente, as pessoas... Eu sou uma pessoa, assim... Meu pai era italiano. Eu sou de família, assim... Eu gosto de ser meio... Eu sou bem tranquila, assim, mas nós temos que ter mais polidez, às vezes, com determinados clientes. Porque o que acontece? As pessoas não veem a gente pelo que a gente é, e sim pelo que a gente usa, né? Então, o que o corretor falava hoje é o que você disse. Eu quero vender o alto padrão. Legal. Eu vou chegar lá com um carro...
Escuta. Sim. Então, assim, isso não demonstra autoridade no assunto. Será que essa pessoa está mesmo preparada para me vender este imóvel deste valor? A outra coisa que nós já comentamos aqui, me preocupa, e eu vou contar uma história, eu sou contador de história, eu continuo falando sobre a transparência. Uma pessoa queria comprar uma casa na determinada rua, tá? Só que a dona da casa tinha um filho que já usou aquela casa como fiador de várias coisas. E quando você puxava as documentação, constava. Então, havia um monte de situação. Sim. E que do lado jurídico, a gente sabe que quando for fazer o inventário, inventário, é isso? Inventário. Sim. Vai constar. E aí o camarada vai perder a casa. Vai ter penhora, né? Então, aí duas pessoas pulou fora. Uma pessoa me consultou, eu já sabia da situação, porque eu recebi as documentação, eu vi a documentação na minha mão. Ninguém me contou. Falei, pula fora. Aí o outro também pulou fora. Mas o corretor conseguiu vender. Agora, ele pega um cara com sangue nos olhos, ele vai arrumar uma confusão boa no futuro. Para o resto da vida. Não existe comissão que possa compensar isso. Então, como eu disse, e muito bem, viu, Neves? Transparência. Eu, hoje em dia, vivo de indicações de clientes que compraram, de rede social. Então, assim, você, corretor, você está disposto... olha, hoje em dia, corretor não é... Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, eu tô sem fazer nada, acho que eu vou ser corretor. Não. Então, é assim, se você estiver pensando dessa forma, é melhor você nem começar. Sabe por quê? Porque a energia que você vai gastar, você não vai conseguir fazer nada. Por isso tem muito corretor que fala, ai, eu tentei, mas não consegui. Agora, se você realmente está disposto a... Eu acordo 7 da manhã atendendo o meu celular. Eu vou dormir meia-noite atendendo o meu celular. E quando eu não estou atendendo o meu celular, eu estou, sabe, fazendo o quê? Estudando. Que é o que você falou. Nós temos que conhecer todas as etapas do processo. Então, assim, você não existe esse negócio de falar, eu não sei documentação, eu não sei ler uma matrícula. Porque, inclusive, no curso de TTI, você aprende. Mas tem muito corretor que eu já vi que não sabe ler uma matrícula. Eu já vi gerente de vendas comercial de imobiliária que não sabe ler uma matrícula. Essa é meio que a lição de casa de um corretor, certo? Você precisa... A matrícula é o quê? A vida do imóvel. Vida do imóvel. Ela tá lá contado, né? Como se fosse a vida da gente. Um contador de histórias é a matrícula. Ele foi de fulano, passou para Beltrano e foi assim, assado. Então, assim, você não pode... correr num risco, isso é o fim da sua carreira. Porque quando eu confio na sua palavra e você me traz essa, como que eu posso dizer aqui, eu posso acreditar em tudo aquilo que você está passando, essa transparência, e eu comprei, ok, não tive problema. J. Chave, eu conheço, compra aqui, olha, Sim. O João, compra. Agora, quando começa... Aí vai entrar no que a doutora Ellen falou, no sentido da comissão. Ele está pensando numa comissão grande ali naquele momento, só que ele vai vender naquele momento e vai se queimar no mercado. Se queimar, né? e ele pode procurar outra coisa para fazer. Ele não vai Isso. sobreviver. Agora, Não vai sobreviver no mercado. E eu falo assim, corretor, J. Chaves, que sai de casa fazendo conta da comissão, é outro que não vai vender. vai vender. Então, assim, outra coisa. Você, quando vai num encontro, você não se arruma, não passa um perfume, não é um encontro amoroso. Porém, entenda, nós temos a pessoa, às vezes, todos os recursos dela, de uma vida, ela tá pondo na sua mão. Então, assim, sonho, né? é muito importante. Eu estava falando com o J. Chaves, que eu percebo é que, assim, os clientes, eles não ligam de falar com a gente, Neves, tipo,
altas horas da noite. Às vezes eu tento conversar com o cliente durante o dia, mas ele está no trabalho dele, ele está fazendo as coisas dele. Aí ele viu que eu mandei uma mensagem, tentei ligar, não consegui. Aí ele me retorna à noite. Esse cliente, 11 horas da noite, ele tá falando com você. É sábado, é domingo. Sabe por quê? Porque é o sonho da vida dele. E se você fizer isso com paixão, é o que eu falo sempre. Eu falo para todos os meus clientes, eu não trabalho por esporte, lógico, nós precisamos do dinheiro, todos nós. Mas ele não assim, não pode ser a sua principal motivação. Eu fico realmente, quando eu ligo para um proprietário, eu consegui fechar uma proposta de um cliente, que é outra coisa, que hoje, no dia de hoje, uma cliente falou para mim, Henry, se você não conseguir fechar, ninguém mais vai conseguir. Que delícia escutar isso. E eu liguei pro proprietário em Israel, ele tá em Israel, falei com ele falou, Henry, toca o barco. Eu liguei para ela, conseguimos. Acho que a minha alegria era maior que a dela, entendeu? Porque tem gente, quer dizer, o corretor não pode ver o cliente como cifrão, né? Certo? Sim. Porque se ele vê como cifrão, como um número, como um percentual, aí, né? Você colocou aqui, eu gosto de anotar as coisas, né? Sim. E já estou aprendendo muito, anotando aqui também. E dentro do que o Neves perguntou, eu achei interessante essa questão de Mariporã, até porque eu tenho uma questão lá, tenho amigos lá também, né? Essa questão do APP, Neves, porque essa área de proteção permanente aqui, o camarada pode dar um tiro no pé, né? E é o sonho da vida da pessoa. Sim. Quer dizer, ele está investindo todo o sonho dele, de repente tem gente que reservou todo um valor para chegar no momento, bom, quero adquirir... Eu vou construir minha casa dos meus sonhos nesse terreno, não é? Enfim, então isso é bastante interessante. Agora, para o corretor, eu achei interessante aqui, mesmo aquele que está começando, né, que ele tem que estar preparado para o nicho que ele quer entrar, porque eu vejo assim, não necessariamente alguém que queira entrar, vou falar aqui para você que está nos ouvindo, dentro do que eu entendi, você que quer entrar, eu quero estar e entrar no mercado de luxo, não é, de imóveis, eu quero estar nesse alto padrão, tá bom, você pode galgar para estar lá. Então, se prepare para isso, mesmo que você não tenha um imóvel na região, não tenha, né, ainda, vamos dizer assim, um status que te dê isso, mas você estudando, você galgando, você pode chegar lá, porque hoje o que não falta é informação. Então, hoje, igual hoje, você já está tendo aqui várias informações que você pode galgar isso. Gente, eu quero só dar um break aqui, que eu vou entrar num outro assunto aqui para perguntar, Sim. porque o conteúdo está muito relevante, muito bom, né? Mas pedir a você que está nos acompanhando aí, compartilha com mais gente aí, tá bom? Pega aí, sabe o aviãozinho que tem ali, manda aí para mais gente, fala pro pessoal entrar no canal nosso aí agora, ok? Chamo, né? E você que está assistindo também, não esquece de apertar o dedão lá no joia, tá bom? Para que possa mandar para mais pessoas aí. O conteúdo tá muito bom. Acabei de entrar aí, você viu que eu coloquei, né? Acabei de colocar. Gente, olha, o conteúdo tá joia, né? Bom, doutora Henry, eu queria perguntar uma outra coisa aqui sobre a compra de um imóvel. Porque a compra de imóvel está atrelado também, de repente, a pessoa mudar de região, né? Ou ficar naquela região. Eu achei interessante o que você abordou inicialmente, que é o seguinte, às vezes a pessoa não precisa mudar de região. De repente ela fala assim, o que eu quero só vai estar naquela região, porque é aquela região. E se o corretor realmente entende a dor do cliente, a necessidade do cliente, não é? E tal, de repente, na própria região, ele vai achar um imóvel que vai atender a necessidade dele. E já faço uma outra, pegando carona aqui,
de repente ele também tem a questão da permuta, né? Sim. E tal. Então, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Agora, para você que, né, vamos falar para quem está querendo comprar um imóvel, Isso. tem esses planos. Então, assim, você tem uma casa, igual eu estava falando com o J. Chaves um pouco antes, que a gente estava num bate-papo. Ah, minha casa ficou grande, agora minha família, filhos casaram. Ou, ao contrário, ficou pequena, nasceram filhos e eu preciso aumentar. Então, assim, o que acontece? Este ano, eu tive a oportunidade aí de fechar 10 negócios. Neste ano, desses 10, 9 foram permuta. E um foi financiamento bancário. Então, Olha assim, aí. a permuta, ela precisa de um profissional para tratar. Nos Estados Unidos, aí é o que eu falo, o mercado imobiliário, ainda aqui no Brasil, a gente ainda tem muito para galgar. Eu estou tentando e estamos fazendo um trabalho diferenciado nesse sentido. Como assim? Então, por exemplo, imagina que eu vou pegar a casa do J. Chaves para vender. Tudo começa lá. Então, eu vou lá, vou entender. Ele vai falar assim para mim, olha, minha casa ficou grande, né? Eu até gosto dessa região, mas eu queria uma casa menor. Mas também eu podia mudar de região, porque meu filho está morando lá não sei onde. Então, a gente vai armazenar, vai conhecer a casa, vai fazer fotos, tudo. A venda começou ali. Neste dia que eu estou entendendo a necessidade dele. Porque, assim, o corretor... ele tem duas faces que ele tem que tratar. O cliente não é só o cliente que compra. O primeiro cliente é o proprietário. É o proprietário, é uma intermediação imobiliária que o corretor faz. Então, vamos lá. A partir do momento que eu entendi o que o J. Chaves quer, vai aparecer os clientes para a casa dele. Aí, um belo dia, um cliente vai falar assim para mim, talvez ele nem veio procurar a casa dele, ele veio procurar outra casa. Mas ele fala, não, porque eu tô querendo uma casa maior, porque agora nasceu mais um filho, não sei o quê, não sei o quê. Aí que por que eu consegui fazer tantas permutas? Aí eu falo, pera, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu tenho um proprietário que eu conheço a casa dele, é uma casa que é assim, tem tantas suítes, tem tantas vagas de garagem, e talvez ele tenha interesse numa casa menor. Eu posso te mandar as fotos desse proprietário? Vamos marcar uma visita para, sei lá, conhecer? Então, assim, não tem necessidade nenhuma, porque, assim, é difícil. Por quê? É desafiador, nada é difícil, tudo é desafiador. Por quê? O cliente tem que amar a casa do J. Chaves. E o J. Chaves tem que amar a casa do cliente. Na verdade, a gente faz 2 vendas nesse caso, né? Mas é possível, sim. E para quem deseja, eu quero mudar de imóvel. Eu vou pôr minha casa à venda. Eu te falo, procure um corretor especialista que entenda a sua necessidade, porque às vezes a permuta é muito mais fácil. Nós não estamos num momento tão bom assim, embora o mercado imobiliário é muito, muito próspero, mas é muito mais fácil a gente conseguir uma permuta e encaixar a venda do que você esperar 1, 2 anos para vender a sua casa. Para você depois, e eu já tive clientes que ele vendeu a casa, aí você sabe que tem um tempo que você tem que comprar para você não pagar lucro imobiliário, imposto de renda, e o cliente não achou esse imóvel depois para ele comprar. Então, por quê? Porque faltou a assessoria de um especialista, de um corretor, e o prejuízo aí sim é enorme, porque você imagina, você pode pagar aí de imposto de renda, de lucro imobiliário, 50, 60 mil reais fácil sobre a venda de um imóvel. Muito bem. Gente... O senhor está vendo que a doutora está falando, é especialista. Eu tenho alguns colegas, eu não posso falar, porque se for falar, eles vão achar que eu estou atacando eles, sabe? Mas eu tenho alguns colegas que eles falam umas coisas, não, agora, Neves, agora a gente está vendendo, agora estou mexendo com apartamento, agora estou de corretor, agora negócio não sei o quê, tem apartamento ali, apartamento não sei aonde, e não sei o quê.
Eu só Tá tirando para todo lado. eu só escuto. Muito bom. Não é? Quem vende tudo não vende nada, Não vende né? nada. Quem justamente. quer saber... Eu, por exemplo, acho que eu seria péssima para vender apartamentos. Sabe por quê? Eu nunca morei num apartamento na minha vida. Então, isso é um ponto interessante, né? Então, assim, eu não sei a dor de quem mora num apartamento, né? E a gente precisamos também entender, claro, existe, tem gente que tem sonho, ele tem a reserva dele, ele tem sonho, faz a reserva para poder comprar sua casa, o seu apartamento, né? Mas a gente sabe também o momento, o mercado não é tão simples assim, não é tão fácil. A senhora acabou de citar tanto o apartamento, tanto a Caixa, a doutora Bianca e o noivo dela conseguiu o apartamento, graças a Deus. Mas nós sabemos que a Caixa também não libera tão Não, tá sem reserva orçamentária. entendeu? E aí a pessoa, Tá difícil a sabe? Caixa. Aí você vê lá, dá lá R$ 500 e R$ 500 de entrada e vai pagar 750 por mês. As pessoas abraçam. Aí vem o corretor, aquele Aquele que não acabou nem não é o segundo Gafiore. grau. Não é Gafiore. Não é... Ai, meu Deus. Ó, Doutora, tem umas coisas que não dá. Ah, mas todos nós podemos, mas é difícil. Tem A gente que se sabe preparar, que tem que se preparar. Exato. É. E tem que ter vontade de trabalhar, né? Verdade. De entender as coisas, né? doutora Henry, o papo tá bom, Tá muito bom. Só que tá acabando, né? Só temos aí 10 minutinhos, 10 gente. minutinhos, E que pena. eu queria- Vamos chorar. Eu gostaria de mais conteúdo maravilhoso, já tá muito, já valeu a pena até aqui, né? E eu queria, assim, como um fechamento aqui, doutora Henry, ele já puxou aqui a ponta, né? Que seria sobre, por exemplo, obter uma carta de crédito, né? Se é possível, financiamento bancário, se vale a pena, né? Fala um pouquinho mais Sim. sobre isso. Não sei se né, Claro. dá para sintetizar. Não, vamos para a gente sintetizar. só dar mais essa Importante, não. Porque a conhecimento pessoa, né, não tem o valor total. Então, vamos lá. De cada 5 imóveis vendidos, 4 são com carta de crédito e não por financiamento bancário. Então, assim, é uma coisa que a carta de crédito, eu digo que é um caminho muito bom para a pessoa pensar. Os juros, dependendo do grupo que você participa, são juros menores do que no financiamento bancário tradicional. E outra coisa, aí você vai falar, nossa, mas eu vou ter que ficar esperando o lance. Não, existe um lance, mas caso você vá num grupo bom, tem empresas que ajudam. Nós, por exemplo, do Grupo Gafiore, nós já temos, como eu disse, temos que entender todas as etapas do processo. Então, assim, nós não precisamos fazer tudo. Eu sou gestora imobiliária, mas eu tenho o nosso marketing, que meu marido me ajuda muito, mas eu tenho a minha assessora de marketing. Nós temos o pessoal de financiamento bancário, empresas que cuidam disso. Isso eu gostaria que a senhora mencionasse. Porque antes de ir para a Caixa Econômica Federal, existe uma empresa que faz todo o levantamento. Isso. Exatamente. Para falar para o senhor, não, pode ir lá, o J. Chave, que vai ser aprovado. Eu estou com dois corretor casos, que não fala eu tenho, no caso, 2 empresas. Eu tenho o pessoal que está até mexendo com o Banco de Brasília. É o banco que tem uma boa taxa, né? Agora, a Caixa Econômica, por exemplo, eu estava conversando com um cliente, inclusive hoje, sobre isso. A Caixa Econômica, neste momento, ela está sem reserva orçamentária. Então, por mais que toda a documentação do cliente esteja aprovada, do imóvel esteja aprovado, não tem reserva orçamentária. Mas tem corretor que faz questão de ficar vendendo algo que não é verdade. Eu vou te falar, quando o cliente fala para mim, devido à taxa, que é melhor da Caixa, eu quero a Caixa Econômica, me arrepia. Porque assim, a gente sabe que às vezes o cliente sempre acha, mas o meu vai ser diferente. Mas não é. Não é. E assim, eu falo para o cliente, vamos fazer o seguinte,
faz, se foi aprovado para você, faz num outro banco. Itaú é muito ágil, outros, Santander, faz em outros bancos. Depois você faz uma portabilidade para a Caixa, porque aí você já tem, talvez para você conseguir menor juros, né? E aí você consegue. Sendo que é importante o cliente saber, eu quero deixar uma dica também. Você vai comprar um imóvel de R$500 mil. Você vai financiar 80% desse imóvel. Então, você tem que ter 20% de entrada para o financiamento bancário. Você está tirando as palavras da minha boca. É verdade. Não, porque às vezes o cliente fala, eu vou fazer um financiamento. Então, assim, primeiro passo dessa programação, né? Você tem que ter 20% em recursos próprios e qualquer banco vai te financiar 80%. Mas a empresa que está ali responsável para vender as casas de condomínio ou para vender os apartamentos, eles particularmente, antes dele pegar essa parte, que você tem esses 20%, 30%... Já pega um sinal do cliente. Então, mas, não, o certo, antes dele pegar o sinal do cliente, é fazer o levantamento, tá? Para ver se você está em condição... Sabe aquela pessoa que caducou a dívida lá 5 anos atrás? Sim. Se vai ser aprovado, não é? É. Aí sim você leva os R$20 mil, ou os R$30 mil. Tem corretor que não faz assim. Boa, Neves, porque o que acontece? Você vai lá, então assim, é importante sim, você fala, olha, eu vou... eu tenho que dar um sinal de 20 mil, tudo bem, mas eu vou primeiro, eu vou te mandar todos os documentos, eu quero saber a aprovação, ou você mesmo, você pode ir num banco que você tenha ali convivência e ver se vai ser aprovado, porque senão, nesses contratos, você falou tudo, o que acontece? Você perde o sinal. O sinal. Você perdeu o sinal, então assim... Não é assim, só que essas grandes, né, trabalham dessa forma. Eu já vi muita gente que perdeu o sinal, né? Eu trabalho muito com imóvel de terceiros, né? É o meu foco, é o meu nicho, né? Eu trabalho mais com a venda de terceiros. Eu não trabalho muito com empreendimento. Mas a gente sabe de tudo isso porque a gente tem que conhecer todas as etapas do processo. Então, assim, para mim eu deixo a dica que a carta de crédito, ela é muito boa. Ela tem juros menores. Eu já vi cartas de créditos que são contempladas antes de sair o financiamento bancário. Porque financiamento bancário também demora uns 60 dias. A senhora citou Itaú, eu cito Santander. Sim, Santander, Itaú, são ótimos bancos. A Caixa, realmente, os juros são bons, mas deixa a desejar. Sim. Muito bem. Eu tô sendo a pessoa aqui agora que vou dar o... Tá vencendo, gente. Infelizmente, a gente tá indo pro final, né? Já bateu aqui o nosso horário aí. Eu creio que a gente... Puxa, teria muito conteúdo, né? Sim, tem muita coisa. Teria muita coisa. Muita coisa. Mas é o começo, Com certeza. Vamos falar de... Porque tem tantos aspectos, né, para a gente citar. Então, a gente pode falar sobre investimento no mercado imobiliário, por né? exemplo. É uma coisa... Nenhum curso você faz em 1 hora. Não dá, né? Por mais que a gente se preparou para esse momento, mas não dá para a gente conseguir passar. Não, mas passamos muito, foi muito relevante, o conteúdo foi muito grande. Foi. Gente, nós estamos indo para o final mesmo agora aqui. Obrigado por você estar aqui conosco. Nós estivemos aqui com a doutora Henry Fiore, né, proprietária do grupo H Fiore Imóveis. E nós aqui do Bate-Papo Chamo Neves, nós temos o seguinte slogan, né? Olha, precisou de auxiliar de limpeza, de segurança, de carregador... Como é que faz? De bombeiro. Chamo Neves. Chamo Neves. Agora, mas antes, e o telefone para entrar em contato com ela? Sim, muito por favor, bom. Antes da gente ver o slogan aí, isso, pessoal. faz aí para fechar. Prazer atendê-los. Seja você corretor, seja você tem uma programação aí para 2024, adquirir um imóvel, vender seu imóvel. Vamos trabalhar de forma
assertiva à venda do seu imóvel. Meu WhatsApp 11 99 238 2428. 99 238 2428. E Isso. agora? E o Instagram? Instagram Vida na Cantareira. Nós criamos um canal no YouTube e Instagram que vocês podem ver o que é morar na Serra da Cantareira. Eita. Vida na Cantareira. Olha, a argumentação foi tão boa aqui, o convencimento, que eu anotei várias coisas aqui. Eu não sei não se a gente... Vamos embora de pra repente, Cantareira? fazer, né? Mas vamos lá, pra gente fechar, você tem um slogan aí. Como é que é pra gente encerrar aqui? Sim. Muitas pessoas brincam e o nosso slogan é bora decolar comigo! Bora! Bora! Opa, isso Vamos aí, é isso decolar. aí. Então vamos lá. Bora, gente. Muito obrigado por vocês estarem conosco, certo? Certo, um abraço. Abraço, Chama o muito Neves. bom. Bate-papo Chama o Neves. Bate-papo Até a Chama o semana Neves, que até vem. semana que vem, às 9h30 aqui, tá bom? Tchau, Sem tchau. atraso. Boa noite. Tchau, tchau.